Esqueça as roupas de veludo, o chapéu com pena e o sorriso carismático que Hollywood te vendeu. O que você conhece sobre Robin Hood é uma fraude romântica. Por séculos, a cultura popular moldou esse personagem para ser o bom moço que a sociedade precisava. Mas a realidade enterrada nos manuscritos medievais é muito mais perturbadora. E se eu te dissesse que o Robin Hood original não dava a mínima para a justiça social como a entendemos hoje? E se eu te provasse que ele era um homem movido por vingança, capaz de crueldades que fariam o xerife de Nottingham parecer um amador? Prepare-se! Vamos mergulhar na Inglaterra profunda do século XIII, um lugar onde a lama e o sangue eram a única certeza. Hoje vamos desenterrar o homem por trás da lenda e revelar por que sua própria família precisou matá-lo para que o sistema pudesse sobreviver. Mas antes de revelarmos o crime que a história tentou apagar, se você busca a verdade nua e crua, inscreva-se agora. Venha para o legado dos esquecidos, porque aqui a história não é contada, ela é dissecada. Deixe seu like para que mais lendas perdidas sejam reveladas. Para entender Robin, precisamos entender o caos de 1220. O rei Ricardo Coração de Leão, muitas vezes pintado como o Rei Bom, era na verdade um monarca ausente que via a Inglaterra apenas como um cofre para financiar suas guerras religiosas no Oriente Médio. Enquanto ele buscava glória nas cruzadas, o povo inglês apodrecia na miséria. O seu irmão, o príncipe João, assumiu o trono. Ele não era apenas ganancioso, ele era um estrategista da opressão. Ele criou leis florestais draconianas que proibiam qualquer camponês de caçar para comer. Matar um cervo na floresta do rei era punido com a cegueira ou com castração. É nesse barril de pólvora que surge a figura de Robin Hood. Diferente do que dizem, ele não era um pobre injustiçado. Os registros mais antigos sugerem que ele era um pequeno proprietário de terras livres, um veterano de guerra que sabia que a única linguagem que o poder entende é a força bruta. Quando ele perde suas terras, ele não vai aos tribunais, ele vai para a floresta e declara sua própria guerra privada. Ele não queria salvar o mundo, ele queria destruir quem o destruiu. Nas canções mais antigas da época, o tom não era de aventura, é de sobrevivência brutal. Robin não era um herói altruísta, ele era um estrategista psicológico implacável. Ele roubava dos ricos? Sim, mas ele guardava a maior parte para manter a sua pequena milícia privada. Seus seguidores não eram amigos alegres em um acampamento, eram criminosos, desertores e homens que não tinham mais nada a perder além da própria vida. E a violência era gráfica, sem filtros. Em um dos contos, Robin encontra um caçador de recompensas enviado para matá-lo. Eles lutam. Robin não apenas o vence, ele o decapita e com uma faca de caça mutila o rosto do cadáver para que ninguém o reconheça. Esse era o nível de velocidade necessário para sobreviver na escuridão de Sherwood. A floresta não era um parque harmonizado, era um labirinto perigoso e hostil. Lá, Robin utilizava o arco longo como uma arma de destruição em massa. Imagine uma peça de madeira de 2 metros de altura, com uma força de pressão que poucos homens hoje conseguiriam puxar. Ele disparava flechas com pontas de aço quadradas, feitas especialmente para atravessar as malhas de ferro dos cavaleiros. Robin não era um arqueiro de circo.
Ele era o primeiro atirador de elite da história e a sua mira era a última coisa que muitos nobres viam antes de morrer. Então, de onde veio a história de roubar dos ricos para dar aos pobres? Essa frase nem sequer aparece nos primeiros 300 anos da lenda. Ela foi uma invenção posterior, adicionada por poetas que queriam transformar um fora-da-lei perigoso em um símbolo de rebelião aceitável para o povo. Robin atacava a igreja e a nobreza porque eles eram os donos do dinheiro e do poder político que os sufocavam. Ele era um rebelde contra o sistema tributário, um insurgente medieval. Ao suavizar a sua imagem, a história apagou o homem complexo, que sentia medo, que matava por raiva e que protegia os seus antes de proteger o mundo. E colocou em seu lugar um boneco de propaganda. A verdade é que Robin Hood era um sintoma de um sistema doente e não um remédio milagroso. Mas o que realmente choca é o seu fim. Um homem que sobreviveu a exércitos e emboscadas não poderia cair por uma espada comum. A morte de Robin Hood é um dos relatos mais trágicos e covardes da história. Sentindo o peso da idade e das feridas, Robin buscou refúgio em um convento. Ele foi até a sua prima, a prioresa, buscando cuidado médico. Ele depositou sua vida nas mãos do sangue do seu sangue, acreditando que o laço familiar e a cruz na parede o protegeriam. Ele estava redondamente enganado. Em um pacto sinistro com seus inimigos, a prima o traiu. Ela iniciou o procedimento de sangria, algo comum na época para tratar doenças. Mas ela não parou. Ela abriu suas veias e o trancou em um quarto isolado. Robin ouviu o próprio sangue escorrer para uma bacia de metal, gota a gota. Por horas. Quando ele percebeu que não era um tratamento, mas um assassinato lento, já era tarde demais. Com suas últimas forças, ele soprou sua trombeta. O seu fiel escudeiro invadiu o quarto, mas encontrou apenas o fantasma do homem que um dia aterrorizou reis. Robin, com um esforço sobre-humano, pediu seu arco uma última vez. Ele disparou uma flecha pela janela para o horizonte. Onde ela cair, ali será meu túmulo. Ele não morreu em glória, mas no silêncio de uma traição familiar. O verdadeiro Robin Hood nos ensina que os heróis são muito mais sombrios e humanos do que os filmes mostram. Ele não era perfeito, mas era real. Ele nos lembra que quando a lei se torna uma ferramenta de opressão, a resistência se torna um dever moral. E então, se você prefere a verdade que incomoda do que as mentiras que confortam, o seu lugar é aqui conosco. Comente abaixo. Você acha que o Robin original seria um herói ou um vilão nos dias de hoje? Compartilhe esse vídeo com quem ainda acredita em contos de fadas. E não se esqueça de seguir o legado dos esquecidos, porque aqui a história não é contada, ela é dissecada. Eu vejo você no próximo mistério.